Somos um estúdio de narração, e o que você vai ouvir agora é uma história que chegou até nós de um jeito que a gente não consegue explicar direito. Senta, respira, porque isso aqui vai doer em algum lugar que você talvez nem soubesse que tinha. Eu não sei exatamente por onde começar. Talvez pelo bolo, talvez pelo vestido dentro da caixa, talvez pelo rosto da minha filha quando ela leu a primeira linha daquele documento e parou de ser criança por um segundo inteiro. Meu nome é Camila, tenho 36 anos, moro em Florianópolis desde que casei com o Rafael, que é jornalista, e que, como eu vou te contar, passou 18 meses carregando uma pasta marrom de couro que eu fingi não ter visto. A gente faz isso, né? A gente finge que não viu, porque ainda não está pronta para saber o que está dentro. Mas começa assim, com um aniversário, com velas amarelas e uma criança de 9 anos que pediu, 3 semanas antes, num bilhetinho colado na geladeira, que a festa fosse pequena. Só a gente, sem a vovó Beatriz. Ela não escreveu sem a vovó Beatriz no bilhete, mas eu sabia. Toda mãe sabe quando a filha está pedindo proteção sem conseguir nomear de onde vem o perigo. Eu deveria ter dito não quando Beatriz ligou na terça. Deveria ter dito não na quarta de manhã. Deveria ter desligado o telefone quando ela ligou de novo no almoço de quinta, com aquela voz mansa, aquela voz que eu conheço desde que eu tinha 4 anos e que sempre precedia alguma coisa que eu ia me arrepender de ter concordado. Ela disse que queria trazer um presente. Disse que era da família. Disse que seria rápido, que ela não atrapalharia nada, que eu sempre fazia tudo parecer maior do que era. Essa última parte, ela disse como se fosse carinho. Sempre foi assim. Eu disse que ela podia vir às 10. Ela chegou às 9h14, com o casaco ainda fechado, segurando uma caixa embrulhada em papel azul claro, com uma fita que devia ter demorado meia hora para amarrar. Eu olhei para a fita e pensei, ela ensaiou isso. Não perguntei nada, apontei para a mesa dos presentes. Ela disse que aquele ia primeiro, que queria que Mariana abrisse antes dos outros, que era especial, que era da família. Família. Essa palavra na boca da minha mãe sempre teve peso de inventário. Mariana desceu as escadas às 10h30, com o vestido amarelo que a gente tinha escolhido junto em fevereiro, quando ela disse que amarelo ia ser a cor dela daquele ano em diante. Ela tem 9 anos e já sabe que cores pertencem às pessoas. Veio com o cabelo preso e o coelho de pelúcia embaixo do braço, aquele que ela chama de amendoim, desde os 3 anos. Ela viu a mesa, viu as amigas que já tinham chegado, viu o bolo com o galho de amendoim em glacê verde em cima e sorriu do jeito que ela sorri quando acha que vai ser um dia bom. Eu preciso parar aqui um segundo, porque esse sorriso... Eu não consigo descrever o que é ver esse sorriso e saber, com a barriga, que em algum momento daquele dia ele ia desaparecer. A minha mãe ficou de costas para a parede o tempo inteiro antes do bolo. Eu vi o Rafael observando ela sem parecer que estava observando. Ele é jornalista, ele aprendeu a fazer isso. Eu via ele de canto de olho e sabia que tinha alguma coisa acontecendo que eu não entendia ainda. A pasta marrom estava embaixo do braço dele. Acendi as velas às 12h15. 7 meninas em volta da mesa, os pais em meia lua atrás com os celulares levantados. Minha amiga Fernanda tinha colocado o próprio celular no aparador do canto, porque ela filma tudo. Aniversários, natais, o dia que a filha dela perdeu o primeiro dente. Ela guarda tudo como se soubesse que um dia alguém vai precisar das imagens. Mariana fechou os olhos para fazer o pedido. Ficou assim por uns 5 segundos. Uma das amigas riu e falou que ela estava demorando demais. Mariana abriu os olhos, soprou as velas todas de uma vez e disse baixinho, mais para si mesma do que para alguém. Eu queria que fosse só um dia normal. Esse foi o último segundo em que ela ainda era só uma menina de 9 anos num aniversário. Minha mãe se levantou antes de eu terminar de cortar o bolo. Ela atravessou a sala devagar. Passou pelas crianças, passou pelo Rafael, passou por mim. Pegou a caixa azul da mesa dos presentes e foi até Mariana, com aquela postura de quem está prestes a fazer uma coisa que planejou por muito tempo.
Ela não entregou a caixa. Ela empurrou, com as 2 mãos, direto no peito da minha filha de 9 anos. Abre. A voz dela era fria como chão de cerâmica em manhã de inverno. Está na hora de você aprender a verdade. Você não pertence a essa família. Nunca pertenceu. A sala ficou quieta do jeito errado. Não um silêncio de surpresa, o silêncio de quando todo mundo entende que acabou de acontecer alguma coisa que não tem como desfazer. Mariana olhou para mim, depois olhou para a caixa. Começou a abrir devagar, como ela sempre abre presente, com cuidado, sem rasgar o papel. Primeiro veio um uniforme escolar, de uma escola particular em Brasília, onde minha mãe mora, com o nome bordado na gola por dentro, em linha dourada fina. Mariana Holanda. Não Mariana dos Santos Ferreira. Não o nome que ela tem. Não o nome da adoção. Um nome que minha mãe tinha decidido que era o dela. Mariana olhou para o nome. Depois olhou para mim. Mãe, está errado. Esse não é meu sobrenome. Ninguém na sala corrigiu minha mãe. Debaixo do uniforme tinha uma foto da minha irmã Júlia aos 17 anos, rindo para a câmera do jeito que ela ria quando achava que ninguém estava prestando atenção. No verso, a letra da minha mãe. Perfeita, controlada, inclinada para a direita como sempre. Sua mãe de verdade teria quisto que você estivesse aqui. Mariana não disse nada. Ela ficou olhando para a foto por uns 3 segundos. Depois, colocou com cuidado no tapete ao lado dela, como se tivesse com medo de machucar. Debaixo da foto, tinha um documento, 6 páginas, com carimbo de cartório. Mariana começou a ler em voz alta, porque ela sempre lê em voz alta quando está processando alguma coisa. Na vara de família da comarca de Brasília, pedido de guarda da menor Mariana. Ela parou, leu de novo, levantou os olhos para mim. Mãe, ela está tentando me levar. Eu não me lembro de ter me movido. Eu me lembro do Rafael já na frente dela. Ele não falou nada. Pegou Mariana no colo, como um amendoim ainda embaixo do braço dela, e saiu da sala sem bater a porta. Ele fechou a porta do jeito que se fecha o quarto de uma criança dormindo. Minha mãe se virou para mim. Estava com aquele sorriso, o sorriso que ela usa quando acha que ganhou. Ela se inclinou levemente e disse em voz baixa, mas não baixa o suficiente. Para de fazer drama como sempre. E então olhou ao redor da sala, como se esperasse que alguém concordasse com ela. Ninguém concordou. Eu preciso te contar quem era a minha irmã Júlia, porque sem ela, nada disso faz sentido. Porque a minha mãe passou 7 anos tentando apagar o que Júlia deixou e chamar de proteção o que na verdade era controle. Júlia tinha 3 anos mais do que eu. A gente cresceu numa casa em Brasília, com um brasão na parede da sala. O brasão da família Holanda, que meu bisavô tinha mandado fazer quando achou que sobrenome precisava de símbolo para ser levado a sério. Minha mãe acreditava nisso. Meu pai, Geraldo, era mais quieto. Ele ficava lendo no escritório, enquanto minha mãe decidia quem cada uma de nós deveria ser. Júlia era a brilhante, a rebelde. Aqui ia escolher os caminhos errados e envergonhar a família de um jeito lindo. Esse era o roteiro que minha mãe tinha escrito para ela. Eu era a que arrumava a bagunça depois. Júlia conheceu Marcos Teixeira numa livraria em Brasília em 2013. Ele era professor de língua portuguesa numa escola pública no Gama. Minha mãe foi jantar na semana seguinte, olhou para ele e disse: Teixeira, parece nome de funcionário público. A gente não casa com Teixeira, Júlia. Júlia casou com Marcos em 2014, num sítio do amigo dele com 16 convidados. Minha mãe foi de preto. Mariana nasceu em abril de 2017. Uma menina de cara séria que herdou a estrutura óssea da Júlia e o sorriso lento do Marcos. Em novembro de 2018, o Marcos morreu numa batida de carro na BR-60, voltando de uma reunião pedagógica. Mariana tinha 18 meses. Júlia segurou tudo, do jeito que ela sempre segurava tudo, com os dentes, sem avisar que estava doendo. Ela teve 8 meses. Numa manhã de maio de 2019, numa terça-feira comum, ela acordou com uma dor de cabeça que não conseguia descrever. Às 2 da tarde, ela não estava mais aqui. Aneurisma.
35 anos, sem histórico, sem aviso. Mariana tinha 2 anos. Ela ficou me perguntando por semanas quando a mãe dela voltava. Minha mãe foi ao velório com as pérolas que ela usa para ocasiões formais. Ela não chorou. Ela mandou um cartão para o café da tarde depois com os parentes. Escreveu: "Tragédia é o preço de escolhas incomuns." Ela entregou para mim na fila do buffet como se fosse sabedoria. Eu levei Mariana para casa naquela semana. Pedi guarda de emergência no dia seguinte. Minha mãe me ligou 3 dias depois com a voz mansa de sempre e disse que talvez fosse melhor Mariana ficar em Brasília, com os avós de verdade, na casa da família. Ela disse a palavra de verdade do mesmo jeito que se diz a palavra registrado. Ela não estava sendo cruel. Ela estava fazendo inventário. Eu disse não. Foi a primeira vez na vida que eu disse não para ela sem pedir desculpa em seguida. O Rafael e eu estávamos noivos faz 3 meses quando Júlia morreu. Casamos em outubro daquele ano. Pequeno, sem brasão Rolanda, sem ninguém da fundação de família que minha mãe mantinha desde que meu pai tinha morrido em 2023. Rafael já chamava Mariana de nossa antes do casamento ser assinado. A adoção foi finalizada em novembro de 2020. Mariana Júlia Teixeira Ferreira, 3 anos. Com um vestidinho que eu bordei um galho de amendoim na gola, porque eu queria que ela soubesse que o nome dela era um lugar que pertencia só a ela. Minha mãe não foi ao cartório, mandou carta. Na letra dela, perfeita e inclinada. Eu sou o sangue de Mariana. Você é uma substituta. O judiciário certamente vai ver a diferença. Eu guardei a carta numa gaveta com o decreto de adoção. Na época, eu não sabia por que guardei. Rafael soube antes de mim, mas ele esperou eu estar pronta para entender. 6 anos passaram. Mariana cresceu. Aprendeu que amarelo era a cor dela, e que andar de bicicleta sem capacete era negociável, e que livros são melhores quando você lê deitada no chão. Rafael e eu construímos uma vida em Florianópolis que era quieta e cuidadosa. Minha mãe apareceu em aniversários e natais. Trouxe presentes. Os presentes das primas Holanda, as filhas do meu irmão Theo, tinham tesouro de família, cadernetas de poupança, coisas monogramadas com o brasão. Os presentes de Mariana eram coisas que minha mãe chamava de vintage. Lenços velhos, livros surrados, fitas desbotadas. A diferença nunca era nomeada, só acumulava. Eu chamei de sensibilidade da idade dela. Chamei de luto. Chamei de tudo menos o que era. Em setembro de 2025, a diretora da escola de Mariana ligou para o Rafael. Tinha chegado uma ficha de autorização de busca com meu nome e minha assinatura, adicionando minha mãe como responsável autorizada para buscar Mariana. A diretora achou algo estranho na assinatura. Ligou para confirmar. Não era minha assinatura. Eu tinha mudado o jeito de assinar o C maiúsculo em 2021. A ficha usava uma assinatura de 2018. Esse telefonema foi o começo de tudo. Rafael foi para a advogada Catherine naquele mesmo dia. Catherine tinha trabalhado com ele numa reportagem 2 anos antes. Ela disse: "Guarda registro. Não age ainda. Espera ela fazer algo documentável." Durante os meses seguintes, eu vi o Rafael sair de manhã cedo com a pasta marrom. Vi ele chegar tarde e não falar sobre onde tinha estado. Vi ele sentar à mesa do jantar com Mariana e ajudar ela com a lição de matemática, como se o mundo fosse completamente normal. Eu perguntei uma vez o que tinha na pasta. Ele disse: "Nada importante ainda." E eu acreditei porque queria acreditar, porque era mais fácil do que saber. Minha mãe ligou 3 vezes naquela semana antes do aniversário. Cada ligação com a mesma forma e o mesmo conteúdo, disfarçado de coisas diferentes. Na terça, disse que queria ajudar com a decoração. Na quarta, disse que tinha um presente especial da família. Na quinta de tarde, disse que se eu não deixasse ela vir, eu estava sendo egoísta. Ela usou a palavra família, e família sempre foi a palavra que me fazia concordar. Eu disse que ela podia chegar às 10. Ela chegou às 9h14, com o casaco fechado. Eu notei que ela não tirou o casaco. Eu disse para mim mesma que era porque estava com frio. Não estava frio. Ela foi direto para a mesa dos presentes. Colocou a caixa azul ela mesma, com as mãos, no lugar que ela queria.
e ficou de costas para a parede. Na noite anterior, Rafael tinha chegado tarde com a pasta. Colocou na bancada da cozinha. Não abriu. Me beijou na testa e disse: "Amanhã, seja lá o que acontecer, fica onde você está. Não me segue para fora." Eu perguntei o que "seja lá o que acontecer" significava. Ele disse que esperava que nada. Estava mentindo. A gente sabe quando a pessoa que ama está mentindo para nos proteger. Eu não pressionei. A pasta ficou na bancada a noite toda. Eu passei por ela umas 4 vezes de madrugada, quando fui beber água, e não abri. Depois que o Rafael saiu com Mariana no colo e fechou a porta, eu fiquei no archway entre a sala e a cozinha. É o mesmo lugar onde eu sempre fiquei. 36 anos de ficar nesse lugar entre os ambientes, sendo a que suaviza, sendo a que não escolhe lado, sendo a razoável. Minha mãe voltou para o lugar dela. Pegou a taça de vinho. Meu irmão Theo pôs a mão no ombro dela, como ele faz desde que tinha 11 anos. A Viviane, mulher dele, ficou de braços cruzados, olhando para o nada. As outras mães foram embora, uma por uma. A Fernanda parou na porta com a filha embaixo do braço e disse em voz baixa: "Camila, me desculpa, vou levar a Maiara. Fala para Mariana que ela é amada." Eu consegui só acenar com a cabeça. Theo usou a voz de família. Eu cresci ouvindo a voz de família. É aquela que ele usa quando vai me pedir para fazer algo que eu vou me arrepender. "Camila, a mãe não quis dizer do jeito que saiu. Deixa ela pedir desculpa. A gente pode passar por cima disso hoje. Não precisa virar um problema." Eu não respondi. Tinha respondido 1000 vezes em 36 anos. Dessa vez, eu deixei o silêncio ser a resposta. Minha mãe veio até mim. Parou perto o suficiente para eu sentir o perfume. O mesmo que ela usou no velório de Júlia. Ela sussurrou: "Camila, me dá 5 minutos a sós. A gente resolve isso. Você está fazendo maior do que precisa." Eu olhei para ela. Disse: "A gente conversa quando todo mundo voltar." Ela piscou. O sorriso escorregou por meio segundo antes de ela recompor. "Voltar de onde? Você vai ver." Foi a coisa mais próxima que eu já cheguei de soar como ela. Ela voltou para a cadeira. Não pegou a bolsa. Fernanda veio até mim e falou bem baixinho no meu ouvido: "O Rafael mandou mensagem. Ele diz para você não abrir a bolsa da sua mãe. Diz que ele já fotografou o que tem dentro faz 3 meses." 3 meses. Essa frase reorganizou o último ano da minha vida num único segundo. 3 meses atrás. E a pasta estava com ele há 18. Ele não estava esperando o aniversário acontecer. Ele estava esperando ela aparecer carregando a prova do que ela já tinha feito. Olhei para o relógio da cozinha. Eram 10h07 da manhã. Mariana tinha saído da sala 38 minutos antes. Rafael tinha dito 3 horas. Eu não sabia o que ia acontecer nessas 3 horas. Mas eu sabia, pela primeira vez em 3 décadas, que eu não precisava consertar nada antes de acontecer. A campainha tocou às 2h43. Eu estava de pé no archway faz 95 minutos. Não tinha comido, não tinha sentado. Theo tinha tentado conversar comigo 3 vezes. A tia Mônica, irmã da minha mãe, que ela nunca conseguiu controlar completamente, tinha se movido 2 vezes. Uma para buscar água. Uma para olhar pela janela da frente. A Fernanda abriu a porta. Rafael entrou primeiro, com 2 pastas, uma azul marinho, uma vermelha, e o tablet fino embaixo do braço. Atrás dele entrou uma mulher de terno cinza com uma maleta preta. Atrás dela, 2 policiais à paisana de Florianópolis. Atrás deles, um homem de uns 50 anos, com envelope Manila. Atrás dele, uma mulher de blazer azul marinho, com crachá na cintura. 6 adultos, nenhum sorrindo. Rafael não olhou para minha mãe, olhou para mim. Ele disse: "Mamãe." Mas ele estava falando para Beatriz, não para mim. A palavra ficou no ar da sala como uma pequena confissão. Essa é a doutora Caterine Ribeiro, nossa advogada. Esses são os agentes Cavalcante e Pestana, da Delegacia de Florianópolis. O delegado Dr. Hartmann, do Setor de Crimes de Identidade de São Paulo. E a agente federal doutora Tereza Vasconcelos, do Ministério Público Federal. Eles estão aqui por conta do que você colocou naquela caixa. Minha mãe continuou de pé, o sorriso ainda no rosto. O rosto ainda não tinha recebido o aviso de que o sorriso precisava ir embora.
Caterine atravessou a sala sem se apresentar de novo. Colocou a maleta na mesa de centro. Abriu devagar. Se virou para minha mãe. Dona Beatriz, peço que fique sentada pelos próximos 40 minutos. A senhora não precisa falar. Não está sendo presa. A senhora está sendo notificada. Minha mãe não sentou. Se virou para mim. Aquele sussurro de sempre. Camila, minha filha, você não precisa fazer isso. Você está sendo dramática como sempre. Rafael pôs a pasta azul marinho na mesa. Ela fez um som pequeno e exato, como um livro sendo fechado. Não, ele disse. Você transformou isso em evidência. Caterine abriu a pasta. Pegou o primeiro documento. 6 páginas com carimbo do cartório de família de Brasília. Colocou na mesa onde todo mundo podia ler. Petição de guarda da menor Mariana. A mesma petição que a senhora colocou nas mãos da sua neta de 9 anos, 3 horas e meia atrás. O delegado Hartmann deu um passo à frente. Não levantou a voz. Falou com a calma de quem esperou 8 meses por uma única frase. Dona Beatriz, o perito Marcelino Braga, identificado na petição como avaliador de saúde mental e bem-estar familiar, é o antigo pedreiro que reformou sua varanda em 2022. Ele não tem registro no CRP. Não tem formação em psicologia. Nunca exerceu qualificação nenhuma nessa área, em nenhum estado. Ele tirou um comprovante de transferência bancária do envelope. Segurou onde todo mundo viu. Esse é o comprovante de pagamento de R$ 8.200, enviados da conta da Fundação Holanda para a conta pessoal de Marcelino Braga em 9 de fevereiro deste ano. Sem nota, sem contrato, sem justificativa de prestação de serviço. Meu irmão disse, baixinho, o Marcelino, o cara que fez a varanda. Minha mãe não respondeu. Caterine virou a próxima página. Em junho do ano passado, a diretora da escola de Mariana recebeu uma ficha de autorização de busca com a assinatura de Camila Ferreira. Não era a assinatura de Camila Ferreira. A assinatura usava uma forma do C maiúsculo que Camila abandonou em 2021. Ela colocou 2 folhas lado a lado na mesa. A assinatura real do documento de renovação da carteira de motorista da Camila e a assinatura falsa na ficha escolar. A sala inteira viu que não eram a mesma coisa. Rafael colocou um registro telefônico ao lado. 11 ligações da linha residencial de Brasília da Dona Beatriz para a escola de Mariana entre julho e março. Em 4 dessas ligações, a pessoa identificou a si mesma como a senhora Camila Ferreira. A senhora Denise, orientadora pedagógica da escola, que estava na festa porque a filha dela era amiga de Mariana, caminhou devagar até a mesa. Ela não olhou para minha mãe. Atendi a 4ª ligação, disse ela. Era 17 de setembro do ano passado. A pessoa disse ser a Camila. Pediu o prontuário completo de comportamento da Mariana. Eu recusei e pedi que viesse pessoalmente com o documento. Ela desligou. Reportei para a direção no mesmo dia. Se virou. Finalmente, olhou para minha mãe. Crianças merecem ser as protagonistas dos próprios arquivos. Minha mãe tinha a bolsa no colo agora, a pequena de couro com o fecho dourado. Ela abriu, a mão foi dentro e parou. Eu vi o rosto dela reconhecer o que os dedos tinham tocado. Vi ela processar que tinha trazido aquilo. Vi ela processar que a gente sabia. Ela soltou o que estava dentro, tirou a carteira de identidade, entregou para a agente federal sem olhar para ela. Caterine abriu a pasta vermelha. Num arquivo federal, sob a legislação de proteção de dados de saúde. Em 17 de março deste ano, alguém ligou para o consultório da doutora Beatriz Lima, psicóloga de Mariana, identificando a si mesmo como o senhor Rafael Ferreira. Pediu resumo diagnóstico, histórico de consultas e hipótese de trabalho. O consultório recusou. Registrou a ligação. O setor de compliance enviou notificação ao Ministério Público Federal no dia seguinte. Caterine colocou um pequeno alto-falante Bluetooth na mesa. Tocou um botão. Doutora Lima, pode nos ouvir? Uma voz de mulher calma e profissional saiu pelo alto-falante. Posso, Caterine. A senhora pode descrever a ligação que recebeu? Uma mulher ligou. Identificou a si mesma como o senhor Rafael. Tinha a data de nascimento completa de Mariana.
o código da categoria diagnóstica, o horário das consultas. Não tinha o número interno do prontuário. Eu recusei qualquer informação e pedi que o responsável viesse pessoalmente com documentação. A ligação foi encerrada. Registrei imediatamente. A agente Teresa Vasconcelos deu um passo à frente. Dona Beatriz, o senhor está sendo notificada da abertura de inquérito federal sob o artigo sobre violação de sigilo médico e falsidade ideológica em documentos oficiais. A senhora não está presa. Terá prazo para responder à intimação. Estou aqui para confirmar sua identidade e entregar a notificação formal. Minha mãe finalmente sentou, e foi nesse momento que Theo tirou a mão do ombro dela, lentamente. Não colocou de volta, a primeira vez na vida dele. Tia Mônica atravessou a sala. Veio do archway, onde tinha ficado 90 minutos. Parou do outro lado da mesa. Olhou só para minha mãe. Em outubro, disse ela, você me ligou do escritório da fundação. Me perguntou se eu ia apoiar tirar Mariana da lista de beneficiários. Você disse, e estou citando você, Beatriz, ela não é de verdade da gente. Eu disse que não ia apoiar. Estou esperando faz 6 meses o resto da família descobrir. Ela abriu a mão. No centro dela tinha um pequeno broche esmaltado com o brasão Holanda. Ela usava todo dia. Faz 52 anos. Ela colocou no centro da mesa. O som foi pequeno. O tipo de som que encerra 60 anos de hierarquia familiar numa única fração de segundo. Minha mãe olhou para o broche. Ela tinha construído a vida inteira ao redor desse símbolo. Rafael inclinou o tablet para a parede da sala, num print grande de uma mensagem de texto que minha mãe tinha mandado para Fernanda em 14 de janeiro. Fernanda, entre a gente, família é família. Estou construindo o caso. O nome Teixeira não vai aparecer mais na fundação. Pode confiar em mim. Minha mãe viu o print. Os olhos dela foram para o tapete, onde a petição ainda estava aberta, onde o uniforme ainda estava dobrado, onde a foto de Júlia ainda estava virada para cima, onde Mariana tinha colocado com cuidado antes de tudo desmoronar. Ela tinha construído uma história que precisava que todo mundo no círculo dela ajudasse a contar. Ela não sabia que todo mundo nesse círculo tinha ficado esperando em silêncio a chance de parar. E então ela chorou. Não do jeito que ela chora em velório, não do jeito treinado. Foi o choro de uma mulher que percebe que a sala não é mais dela, que as pessoas que ela esperava que a defendessem estão sentadas muito quietas, que as pessoas que ela esperava ignorar estão anotando. Ela se virou para mim, os ombros tremendo. Camila, eu sou a avó dela. Você não pode fazer isso comigo. Eu amo essa criança. Eu não disse nada. Em cada jantar de família, em cada Natal desconfortável, em cada vez que ela tinha feito isso antes, eu tinha dito, mãe, tudo bem. Eu tinha dito, a gente resolve. Eu tinha dito, eu conserto. Dessa vez, eu deixei o silêncio da sala ser a resposta. Ela olhou ao redor. Theo, Viviane, tia Mônica, Caterine com a caneta. A câmera do celular da Fernanda ainda registrando. Eu fiz o que tinha que fazer, ela disse por fim, baixinho, quase firme. Pela família. Mariana não é uma Holanda. Nunca ia ser. Eu estava protegendo o legado antes que fosse tarde demais. Caterine escreveu a frase, devagar. A caneta se movendo enquanto a sala inteira ficou olhando. O tablet ainda estava gravando. O celular da Fernanda ainda estava gravando. A campainha da frente, que captava áudio da sala de visitas, ainda estava gravando. Minha mãe tinha entrado na sala com um sorriso e uma bolsa de couro. Ela saiu daquela frase sem nada. O agente Cavalcante falou com a educação de alguém treinado para lidar com mulheres que não estão presas, mas que não têm mais para onde ir. Dona Beatriz, precisamos que a senhora pegue seus pertences e nos acompanhe até o carro. O delegado Hartmann vai confirmar seu endereço para a notificação federal. Ela se levantou, pegou a bolsa. A mão foi até o broche na mesa. Ela não pegou o broche. Deixou a bolsa na mesa lateral. Não olhou para mim quando passou. Não olhou para ninguém. A porta da frente abriu e fechou. E então, a sala respirou.
9 dias depois, Catherine me mandou uma mensagem de manhã cedo. O juiz arquivou o pedido com impedimento permanente de reforma. Ela não pode refazer a mesma petição. Terminamos com a parte estadual por enquanto. Eu li 3 vezes. Imprimi a capa do despacho e coloquei num porta-retrato pequeno. Pendurei no escritório do andar de baixo, onde a pasta marrom do Rafael tinha ficado por 18 meses. 2 semanas depois do aniversário, em uma quarta-feira de maio, Mariana chegou na cozinha de manhã e perguntou se a gente podia fazer o aniversário de novo. Só o pequeno, sem mencionar o outro. A gente não chamou de refazer. Ela pediu que não chamasse de nada. Eu assei o bolo amarelo, o galho de amendoim em glacê verde por cima. Rafael fez a mesma playlist. Fernanda veio. Tia Mônica veio. Só isso. Mariana abriu 2 presentes. O primeiro era meu. Um álbum de fotos vazio com capa amarela, macia. Na página da frente eu tinha escrito: "Você decide quais fotos de si mesma você guarda." Ela segurou o álbum por um bom tempo. Depois olhou para mim. "Mãe, posso colocar uma foto da tia Júlia primeiro?" "Parece certo", eu disse. O segundo presente era da tia Mônica. Uma blusa de tricô, cor de creme, com um ponto remendado no cotovelo em linha verde. Sua mãe usou essa blusa no ano em que conheceu seu pai. Deixou no armário da minha casa. Fiz guardar para a pessoa certa. A pessoa certa acabou sendo a sua filha. Mariana segurou a blusa 10 minutos sem falar. Não chorou. Aproximou do rosto e inspirou devagar. "Ainda tem cheiro de pessoa", ela disse por fim. Enfiou a blusa dentro do álbum de fotos naquela noite e colocou os 2 debaixo do travesseiro. Na semana seguinte, quando a gente estava escovando o dente, ela me olhou pelo espelho e disse: "Mãe, posso pôr Júlia no meio do meu nome, oficialmente?" Eu disse que era esse o tipo de papel que eu assinava com prazer. Ela ficou em silêncio 1 segundo, bochechou a água e falou o próprio nome bem devagar: "Mariana Júlia Teixeira Ferreira." Do jeito que se fala uma coisa que acabou de se tornar definitiva. Eu fiquei de pé depois que a Fernanda e a tia Mônica foram embora, olhando pela janela da cozinha para a sala, onde Mariana estava sentada no chão com o álbum no colo e o diário da Júlia ao lado. Ela tinha lido a primeira frase 3 vezes naquele dia. Ela ia ler mais vezes ainda antes de dormir. Minha mãe passou a vida inteira tentando escrever o nome de Mariana com a letra dela. Em uniformes, em petições, em fichas escolares forjadas, em mensagens enviadas de madrugada para advogados de Brasília. Ela não entendeu que o nome de uma pessoa não pertence a quem tem o mesmo sangue. Pertence a quem segura no escuro quando a criança tem medo. Pertence a quem sabe que amarelo vai ser a cor do ano. Pertence a quem remenda o cotovelo da blusa da mãe com linha verde e guarda por 12 anos, esperando a hora certa de entregar. Mariana fechou o álbum, colocou no colo. Ficou sentada assim por uns minutos, olhando para nada, do jeito que ela olha quando está processando alguma coisa grande. Depois, pegou um lápis que estava do lado e escreveu na capa do álbum, por cima do que eu tinha escrito, embaixo das minhas palavras. Eu não conseguia ler daqui onde eu estava, mas eu sabia o que era. Ela estava começando a guardar o que queria ser guardado. Às vezes, eu ainda passo de noite pela cozinha e vejo a pasta vazia do Rafael em cima da prateleira do escritório. Vazia agora. Todos os papéis foram para Catherine. A pasta ficou. Ela virou um tipo de monumento para a coisa que o Rafael construiu em silêncio, enquanto eu fingia não ver, porque ainda não estava pronta. Tem noites que eu penso que devia ter estado pronta antes, devia ter visto antes, devia ter dito não com mais anos de antecedência. Mas então eu ouço Mariana no quarto do lado, humming baixinho enquanto lê, e eu lembro que ela está aqui, e que o nome que ela tem é dela. E que o jeito que ela disse o nome dela, aquela noite na frente do espelho do banheiro, era o jeito de quem sabe que chegou em algum lugar que é seu de verdade. Eu não sei o que acontece nos próximos meses com os processos federais. Não sei o que acontece com a fundação. Não sei o que acontece quando Mariana tiver 18 anos e quiser entender cada detalhe dessa história por conta própria. Mas eu sei que a pasta está vazia e que o broche está na gaveta que eu nunca abro.
E que Mariana dorme com o diário de Júlia debaixo do travesseiro. E que isso, só isso, é o suficiente por agora.